mulheres lindas, sejam bem-vindas a mais um episódio da série Tudo sobre Amor e Maternidade. E hoje, pensando em você, futura mamãe, que nós preparamos um conteúdo muito especial sobre maternidade. Já aproveita, corre, curte esse vídeo e compartilha com uma outra mamãe. E se inscreva também neste canal. Vai ser uma grande alegria ter você aqui sempre conosco. Bom, e para a gente poder ter esse bate-papo super interessante, eu convidei uma profissional muito experiente e que ama o que faz. Vamos receber Yara. Que bom ter você aqui conosco para nos instruir e tirar as nossas dúvidas. Então, Bárbara, o prazer é todo meu, né? Fiquei muito feliz com o seu convite, é realmente uma área que eu adoro trabalhar e acho que o que move a gente nessa área tem que ser o conhecimento, né? Porque o conhecimento é que vai dar maior segurança para todas as mães. Aproveita e já conta para o pessoal aí de casa quem é a Yara, a sua área de atuação. Então, meu nome é Yara, vou resumir o Figueiredo, né? Eu sou mãe de 3 filhos, 2 meninas e um menino. Sou avó do Gabriel. A minha paixão maior é a maternidade, né? Eu trabalho nessa área desde 1990 com aleitamento materno, com vacinação, né? E há 10 anos com a doulagem. A minha formação, eu sou enfermeira, né? Fiz especialização dentro das áreas específicas, que é terapia familiar sistêmica e de casal, e também cuidados materno-infantil, né, com ênfase no aleitamento materno, que é uma coisa bem específica do que eu tenho trabalhado ultimamente, né? Muito bom, Yara. Hoje nós vamos pincelar alguns assuntos, como os tipos de parto, um foco maior na temática amamentação e vamos falar também sobre puerpério. Logo quando a mamãe descobre que está grávida, né, uma mulher descobre que está grávida, uma mistura de sentimentos acontece. Alegria, medo, muitas expectativas. O que você diria a essa mãe para que ela possa passar por esse processo da gravidez de forma mais segura, tranquila? Então, ao engravidar, toda mulher passa por uma alteração no corpo, que são as ações hormonais. E quando a gente não tem conhecimento, isso nos deixa muito amedrontadas, né? E a gente passa por sentimentos muito ambíguos. Então, uma hora eu quero, outra não quero, uma hora eu amo, não amo, surge muito medo, porque é um universo completamente novo, né? E que a gente precisa de ter o conhecimento para que a gente caminhe de uma forma mais tranquila, que eu penso que seja a proposta que nós estamos aqui hoje. Yara, o parto é um assunto que gera sempre muita ansiedade no coração dessa futura mamãe. Quais os tipos de parto? Então, o parto ele pode ser um parto natural, um parto normal, um parto cesariana e um parto a fórceps. Então, são os partos existentes e que para que essa mãe tenha tranquilidade, ela precisa buscar conhecimento sobre os tipos de parto. Você atua como doula, não é verdade? Sim. E como é esse acompanhamento com essa mamãe durante toda a gestação? E como é que você atua no dia do parto? Então, a doula, ela inicia desde o contato com essa família, com esse casal, desde o momento que ela se vê grávida. Então, a partir daí, a gente tem diversas informações sobre a alteração da gestação, seja física ou emocional. Além disso, a gente também trabalha exercícios de relaxamento, a gente trabalha a questão das atividades físicas que são importantes, a questão da alimentação, a questão da segurança que esse casal precisa de ter. E essa segurança, ela vai vir do conhecimento que a gente vai interagindo com essa família e com a opção deles de ter o tipo de parto que desejarem. Uma coisa que eu gosto muito de falar nesse contexto é: o tipo de parto é aquele que é seguro para a mãe e para o bebê. Então, na doulagem a gente faz esse trabalho dentro desse universo da gestação. Quando vai chegando próximo do nascimento, existem alterações físicas e emocionais que nós temos que atuar dentro, né? Com os métodos
não farmacológicos, né, que seria de música, dança, olfato, né, alguma coisa com odor que traga tranquilidade para essa mãe, para esse casal, a água, a massagem, né, porque o nosso corpo, ele produz substância que evita a dor, que é a endorfina. E quando eu estou muito agitada, estressada, a minha suprarrenal libera a adrenalina. Ela vai fazer oposto ao que o meu corpo produz. Então, se eu estou sendo acompanhada e estou tranquila junto com o meu companheiro, com certeza, quando a gente entrar numa sala de parto, né, a mulher tem o direito de escolher que posição que ela quer, qual que é mais confortável para ela, qual que é a posição que ela sente menos incômodo. Então, todo esse trajeto ele vai sendo construído com o casal, que a partir do conhecimento a gente vai colocando todas as peças no lugar. É um quebra-cabeça. Verdade. Eu imagino que você deve ter vivenciado muitas histórias emocionantes nessa sua trajetória, acompanhando as mamães. Você se lembraria de alguma história para nos contar que tenha sido marcante? Então, a gente tem muita história, mas assim, tem uma história que a gente foi para casa dessa pessoa e quando a gente fala assim, a posição é a que a mãe quer. Essa gostava de abraçar a máquina de lavar. Nossa. Era a posição que ela se sentia confortável, então talvez pela posição, pelo tamanho dela, né? E a gente atendia todo o comando dela. Essa foi uma evolução fantástica. Quando ela chegou no hospital, ela já chegou com mais de 9 centímetros de dilatação, praticamente quase no expulsivo, e foi um parto muito tranquilo. Já um segundo, que essa mãe esperou até quase 42 semanas, né? Estava tudo dando certo para uma evolução e na hora do parto mesmo, tinha contração, o neném chegava a coroar, mas não tinha a força da contração que fizesse o bebê descer. Então teve que ter uma agilidade do obstetra de partir para uma cesariana, mesmo ela tendo feito todo esse processo, mas que o mais importante, eu volto a falar, é que seja mantido, né, a qualidade de vida desse bebê e dessa mãe. Você trazendo esse assunto, eu acho muito interessante, porque muitas mães, né, fazem toda uma programação do parto e elas querem, né, que seja o parto como elas idealizaram. E pode acontecer exatamente como aconteceu dessa mãe que se preparou, Sim. Mas não aconteceu como ela gostaria. Então ela tem que entender que a gente tem que respeitar o processo do dia, a vontade de Deus também se cumprindo ali no nascimento, né, daquela criança. Então é muito bom trazer essa calma para as mamães, que pode ser que não vai acontecer do jeito que você planejou, mas está tudo certo e você não é menos mãe por não ter passado por um parto no qual você tenha idealizado. Bom, vamos falar agora sobre a amamentação. Eu adoro esse assunto, Yara, porque eu sou mãe de um menininho de quase 2 anos de idade e eu amamento até hoje, Yara. Ele é um bezerrinho. Que delícia! Mas para a gente dar início, né, a esse assunto, como a gestante deve fazer o preparo dos seios? Se a gente for pela fisiologia, a partir da implantação da placenta, você já tem hormônios que trabalham essa fábrica. Então já vem preparado. Então, ao redor da areola, né, a areola mamária, as mães vão perceber que tem uns pontinhos que parecem cravos. Isso não são cravos, são glândulas sebáceas que quando a gente engravida, elas aumentam de tamanho para hidratar a mama. Por isso que a gente vê muitas pessoas falando, não precisa de preparar a mama já está preparada. E aí eu gostaria de falar uma coisa aqui que eu acho assim, extremamente importante. Acho não, eu tenho certeza que ela é muito importante. Além da questão física, nós temos histórias de mães e de suas relações com o corpo. Então, a gente precisa, além de trabalhar o físico dessa mãe, o que representa para ela um toque e uma sucção de um bebê. Então, essa mama tem que ser preparada no pré-natal para que essa pessoa esteja pronta para amamentar esse bebê quando o bebê nascer. Logo quando o bebê nasce, Yara, existe a famosa Golden Hour. Você poderia falar um pouquinho, explicar para as mamães? E sobre o colostro, que muitas mamães nunca ouviram falar sobre isso.
Então, a Golden Hour, que é a hora dourada, ela é extremamente importante, por vários aspectos. Pela relação de religação, né? Esse contato de volta, porque quando o neném nasce, o cordão umbilical vai ficar, acabou, né? Cortou, separou. Então, quando o neném nasce, ele volta para a mãe e ele faz uma religação na mama, faz esse contato mãe-bebê desde o momento que nasce. E esse contato, ele é tão importante porque à medida que o bebê suga essa mama, ele manda um comando, né, ele faz uma estimulação para a hipófise para aumentar a quantidade de um hormônio que chama ocitocina. E esse hormônio ele é tão importante que ele atua na contração uterina e vai diminuir o risco da mortalidade materna, porque uma das causas de mortalidade materna mais frequente é a hemorragia pós-parto. Então, quando o bebê suga o peito na primeira hora, além do vínculo que se cria, além dessa religação extremamente importante, ele ainda tem uma questão da nutrição do bebê, que ele já vai fazer um comando, fala assim, gente, preciso de preparar minha comidinha que da agora para frente é por aqui, né? E a questão da liberação, da contração uterina, para evitar que essa mãe também saia dessa vida, né? E uma pergunta que você fez é a questão do colostro. O colostro. Então, o colostro, ele é um concentrado de proteínas, né? Todas as doenças que a mãe teve, né, na vida, ele passa de uma forma passiva para esse bebê. Então, ele vai ingerir aquilo ali e ele já tem uma reserva, né? Ele faz uma reserva, são gotículas. Tanto é que a gente não precisa ter um volume tão grande do colostro. O colostro é o primeiro leite que o neném mama e que ele é produzido desde a gestação. Então, a partir da gestação já tem o colostro e o neném ao nascer já tem esse leite. Então, muita gente fala assim, esse leite não sustenta, tem que dar alguma coisa. Não, não tem que dar nada. O bebê vai ao peito e à medida que ele suga esse peito, esse leite vai descer e esse colostro já está ali, protegendo o sistema gastrointestinal desse bebê de outras doenças. Yara, você falando aí, né, sobre a Golden Hour, a hora dourada, a gente para pensar, é algo de Deus. Não, só é de Deus. Só é de Deus. Eu costumo dizer que a anatomia da mama, a fisiologia da lactação é de Deus. Eu sempre falo, o que atrapalha esse processo é o que vem de fora. São as informações que circulam de uma maneira inadequada, que traz para esse casal, para essa família, uma insegurança muito grande, que pode atrapalhar todo o processo. Yara, livre demanda, amamentar esse bezerrinho na hora que ele chora, que ele pede o alimento, ou regular esses horários? Isso é um tema extremamente polêmico, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente precisa de conhecer mãe, pai, bebê, qualidade de sucção dele, tempo que ele fica de qualidade na mama, né? E conhecer como é que ele se comporta após as mamadas. Então não se cria nada estático, se cria a forma de cuidar. Quando eu cuido de uma criança compreendendo a necessidade dele, eu não preciso uma livre demanda conforme chorou, mamou, mas chorou, eu identifico a necessidade desse bebê e se for necessário ele volta à mama, senão ele vai ter outro. Tanto é que quantas vezes o neném acorda chorando e você pergunta para ele assim, por que você está chorando? Você está chorando por quê? Aí ele vai e olha para você, ri e para de chorar. Esse neném está com fome? Aparentemente não. Não. Então por que eu vou botar no peito? Só porque ele chorou? Entendi. Então eu costumo dizer assim que a gente tem que trabalhar uma livre demanda inteligente, que é o pai, a mãe, a família entender que o bebê não chora só porque ele tem fome. Ele tem outras necessidades e essas outras necessidades a gente precisa de compreender e aprender a cuidar. Eu acho que nada como o tempo, a experiência, para essa mãe começar a entender os sinais ali que o filho está dando para cada tipo de necessidade. Mas não é fácil, né, mãezinhas? É com o tempo, mas eu tenho certeza que a gente tem um instinto também que faz com que a gente comece a compreender melhor, né, a necessidade do bebê.
Yara, uma dúvida também que surge é a questão de quanto tempo o bebê deve ficar em cada mama. Isso a gente vê que assim, você tem histórias, né? Não muito antigamente se falava que tinha que mamar uma mama só para fazer a descida de todo o leite, anterior, posterior, rico em proteína, etc. O que a mãe tem que fazer, o que o pai tem que fazer, é olhar o bebê sugar, conhecer qualidade de sucção. Então não existe um tempo específico, existe um tempo daquele bebê que você está na frente dele. A gente recomenda, eu recomendo que seja feito aleitamento nas duas mamas. Então você viu uma qualidade de sucção aqui. Quando ela encerra, você marca um tempo que eu não sei precisar, porque cada criança é um tempo. E aí a gente tira esse bebê e passa para outra mama. Quando você tira e passa para outra, essa criança fica mais ativa. Ela vai mamar com melhor qualidade, então ela vai ter uma saciedade muito melhor do que ela ficar só numa mama. Então eu recomendo duas mamas. Pode ser dolorido amamentar? E se é normal que aconteça algumas feridinhas no mamilo da mulher? Se você tem um manejo correto, uma posição correta, né, da colocação do neném na mama, se ele faz uma pega correta, se a posição dessa mãe está adequada, se a qualidade de sucção desse bebê pela observação é tranquila, não tem que ter dor, não tem que ter ferimento. Eu costumo dizer que amamentar não dói, que se doer tem alguma coisa que não está adequada. Então assim, existem algumas mães que ferem a mama? Existem, mas muitas mães não posicionam a criança corretamente. Então para o bebê sugar, ele precisa de fazer uma pressão negativa efetiva. Então o vedamento labial tem que estar perfeito. Se entra ar naquele contexto ali, ele vai fazer uma pega inadequada e essa mama vai ferir. Yara, tem um bebezinho aqui, você podia demonstrar para as mães como colocar o bebezinho para arrotar e quanto tempo ele deve ficar nessa posição. E ele vai arrotar todas as vezes? Explica pra gente. Então, eu vou fechar uma mama aqui agora que ela está aberta aqui, né? Que a gente ia falar um pouquinho sobre isso, mas... Então, quando eu vou colocar o bebê para mamar, a gente vai sempre, a gente pega o bico do peito da mãe e vai no sentido do nariz. O neném vai abrir um bocão assim, certo? E aí você vai colocar e vai fazer um vedamento labial. Tem que segurar mesmo. Então, quando ele percebe que aquele peito está na boca e que tem leite saindo, ele vai sugar deliciosamente. E essa mãe não vai ter essa dor, né? Entendi. Então, se ele tem um vedamento labial perfeito, ele vai ter ar? Não. Você tem vontade de arrotar todas as vezes que você come? Não. Então, o que é o convencional, que a gente sempre vê as pessoas falando, é que o bebê tem que ser colocado nessa posição e ainda tem um famoso tapinha. Sim. Eu, em particular, eu não gosto muito dessa posição, porque nessa posição eu não consigo ver o rostinho do meu bebê. Sim. Então, se eu coloco o meu bebê nessa posição aqui, ó, ele acabou de mamar, eu coloco nessa posição, é uma posição inclinada, Sim. que vai dar para ele, né, o arroto necessário, ele vai incomodar com o corpinho. E aqui eu vejo o meu bebê. E eu tenho uma outra vantagem disso aqui. Se você vê que tem alteração de coloração, você enfia a mão aqui, vem aqui, Sim. e você já desengasga o bebê, né? Então eu gosto muito do arrotar seja nessa forma, porque quando eu estou com essa forma aqui, eu vejo o caminho, acalento, tem uma mão que acaricia esse bebê e eu tenho todo um contexto desse bebê na minha frente. Sim. Melhor do que eu ficar com ele escondido aqui que eu não vejo nada, né? Verdade. Né? Ô Yara, e até quando amamentar? O que o Ministério da Saúde recomenda e o que você pensa a respeito de mães que vão prolongando esse tempo da amamentação? Então, amamentar exclusivamente mama, né, é até 6 meses. Sim. A partir do 6º mês, você vai fazer a introdução alimentar de acordo com a orientação de nutricionista ou do pediatra, de acordo com a opção da mãe, né? E aí, você vai fazer introduções de alimentos em áreas específicas e o leite materno, ele está recomendado pelo Ministério da Saúde também até os 2 anos de idade.
A partir dos 2 anos, que ainda já está se cogitando de aumentar esse tempo, para mim já extrapola. Eu acho que até 2 anos de idade é um tempo legal, que vocês vão entrando num acordo, porque o desmame, ele não é difícil para o bebê, ele é difícil por causa da mãe. Toquei em você aí. Davi, você tá ouvindo, né, meu filho? Só até os 2 anos, meu amor. Não, você pode ir mais. Depois você me conta. Olha, gente, eu amo amamentar, mas vai ficando um pouco cansativo e desgastante para a mulher. Então, há momentos em que eu quero estar ali com ele amamentando, mas eu vejo também que há momentos que é muito cansativo e desgastante e o bebê está ali querendo amamentar. Mas eu estou passando por esse processo, eu vou conseguir. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque é um processo que à medida que você for introduzindo o seu cuidado, o seu brincar, o seu substituição, às vezes o neném vai porque quer uma água, né? Ele procura a mama, então se você coloca uma água para a criança, ele vai substituindo aquilo, então vai espaçando. E é tão fisiológico que se você espaça as mamadas, você diminui o estímulo de produção, automaticamente o bebê vai largar. Entendi. Porque você espaça demais a mamada e chegando a dar mamar de manhã e à noite uma vez, praticamente essa mama vai começar a entrar num processo que ele vai falar assim, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui, né? Entendi. Então ele mesmo vai sair. Ô Yara, algumas mães, elas não conseguem amamentar e elas ficam se cobrando muito, se sentem entristecidas por isso. Deixa um recadinho para elas de consolo. Olha, eu costumo muito dizer que a gente precisa de fazer um preparo para que a gente consiga realizar esse ato que é tão prazeroso e tão bom, né? Mas existem mães que não podem amamentar por questões de saúde mesmo, e a gente tem que respeitar. Mas eu queria dizer para essa mãe que quantas mães, mesmo a gente podendo fazer todo um processo de relactação numa mãe adotiva, quantas mães tiveram essa oportunidade? Poucas. E elas deixaram de ser mãe? Não. Então, a forma que você cuida do seu bebê, seja na hora de dar uma mamadeira, um copo, um alimento, carinho, ele é tão importante quanto a questão do amamentar. Se você não pôde, não pode, não conseguiu, não se martirize, né? Faça do seu momento de cuidar do seu bebê o melhor momento que você puder. Aqui, né, Yara, do nosso bate-papo, tá bem legal, não tá? Tá ótimo. Gente, as mãezinhas vão amar esse assunto de hoje, amamentação, puerpério, parto. Yara, pra gente fechar o nosso bate-papo, logo depois que o bebê nasce, existe uma fase que se chama puerpério. E as mães passam por muitos desafios emocionais. É um momento onde ela está frágil e emotiva, ela chora de repente do nada. O que acontece no corpo da mulher nesse momento? Então, a alteração hormonal da mulher, ela é tão violenta que quando o neném nasce, tem uma queda muito grande. Então, são alterações do início da gravidez e quando o neném nasce tem outra alteração. Então, a instabilidade emocional dessa mulher é muito grande. A gente tem a chamada baby blue, que é chamado de entristecimento pós-natal, pós-nascimento, que a mulher não sabe se quer ou se não quer, o neném chora e ela chora junto, e é uma instabilidade muito grande mesmo. Quando eu penso que, se não me falha a memória, mais de 70% das mulheres têm baby blue. Então você vê que é uma coisa normal de acontecer, porque ela precisa do apoio, do colo, do carinho, né, de uma forma de cuidar não só do bebê, né, mas fazer uma maternagem para essa mãe. Essa mãe precisa de colo. De cuidado, de colo, é verdade. Precisa de ser feita uma alimentação para ela adequada, precisa de ser conversado com ela apoiando, não cobrando nada. Precisa entender que tudo aquilo que ela está passando, ela não quer passar. A instabilidade emocional não é do desejo dela, é uma coisa que é da alteração de hormônio. E aí a gente tem um outro lado, que é do adoecimento, que seria a depressão, que nós não vamos entrar hoje, fica para a próxima. Mas o mais comum que nós temos logo depois que o nascimento do bebê é o baby blue. É preciso
que os homens tenham uma compreensão desse momento difícil na vida da mulher, que muitas vezes ela vai agir de uma forma que ela não gostaria, como você falou, mas também é difícil para o homem também a chegada do bebê. São muitos desafios no lar. E nós não vamos aprofundar nesse assunto, né, como você falou, mas se essa mãe estiver prolongando muito esse sentimento de tristeza, de depressão, para ela procurar ajuda. Tem que procurar ajuda. Eu costumo dizer o seguinte, Bárbara, que o trabalho que a gente desenvolve na Clínica Amamente, ele vai desde o pré-natal. E com o envolvimento desse pai, ele precisa de entender todo esse trajeto. Muito bom. E entender também quando o neném nasce. Então ele tem a alteração dessa mulher do antes, do durante o parto, do após-parto e a importância dele nesse contexto, né? O homem também tem que estar dentro desse contexto, porque ele é um equilíbrio dessas relações, porque ele não tem todas as alterações que ela passa. Ele tem alteração também, tá? Tem, né? Tem. Existem uns que ficam quase grávidos, né? De tanta alteração emocional que eles têm. Mas é mais raro, né? Eles são mais fortalecidos. Deus fez tudo o equilíbrio perfeito, né? É verdade. Para que isso aconteça, né? Yara, que bate-papo maravilhoso, tão esclarecedor para você, mamãe que está gestante, ou para você que acabou de ter o seu bebê e está passando aí pelo seu puerpério. Tudo passa, não passa, Yara? Tudo passa demais da conta. É tudo muito lindo. Eu costumo dizer assim, a gente tem como é que eu vou dizer? A gente tem a linha que fala de um sofrimento muito grande. E aqui eu não estou romantizando a maternidade. Eu estou dizendo que a maternidade ela tem que ser vivida na intensidade que ela precisa de ser vivida. E que com todo o apoio que essa pessoa tiver, que esse casal tiver, que essa mulher tiver pelo marido, isso vai passar e vai passar de uma forma muito gratificante. E a gente tem que aproveitar todo o tempo, porque ele não volta. Então, cada minuto que você viver, ele vai ser de uma forma muito intensa. Que mensagem excelente para todo mundo que assistiu. Eu quero agradecer muito a sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Você nos esclareceu sobre muitas dúvidas, uma profissional muito capacitada, muito experiente no mercado de trabalho. E eu tenho certeza que já abençoou muitas mães e continuará, porque você ama o que faz. Eu quero te presentear. Obrigada. A empresa Canudinhos Davi enviou para você que lindo. Doce de leite, canudinhos deliciosos para você comer em família. Sim. Que Deus te abençoe muito, Yara. Obrigada. E foi um grande prazer ter você aqui no nosso último episódio do ano. O prazer é todo meu. Fiquei extremamente feliz com o convite, porque é um assunto que eu quero divulgar de uma forma técnica que dê para essa pessoa um conhecimento e uma segurança, né? Um beijo para você e obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. E você que esteve conosco até aqui, eu espero que você tenha sido muito abençoada nesses 4 episódios. E você, mamãe, que é para vocês que nós falamos hoje de forma muito especial. Tem dias que serão difíceis, tem dias que toda a técnica aprendida não sairá do jeito planejado, mas eu quero que você saiba que você não está sozinha, que dias difíceis virão. Você vai querer chorar, você vai precisar de colo, muitas vezes não vai ter a ajuda necessária, mas Deus está com você. E a palavra de Deus nos diz assim, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fatigarão. Então, segura na mão direita de Deus, que você vai ser renovada todos os dias e acredite, você vai dar conta. Um beijo muito especial para todas vocês que estiveram conosco durante esses episódios. E até o ano que vem, se Deus quiser, com mais temas para abençoar a sua vida. E para não perder o costume, Jesus te ama.